Olá pessoal, eu sou a professora Letícia Zen, nutricionista, e hoje eu estou aqui no canal para a gente conversar sobre os blends proteicos. Um dos vídeos que eu tenho aqui no canal que mais geraram curtidas, comentários, é um vídeo que eu faço uma diferenciação entre as proteínas isoladas, hidrolisadas e concentradas. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha na lista de vídeos e dá uma conferida lá no que foi tratado. E aí, recentemente, eu recebi uma pergunta sobre os blends proteicos, que eu acho que foi um assunto que acabou não ficando tão bem explorado nesse vídeo especificamente. Para quem não entende sobre o assunto, eu vou tentar dar uma passada rápida. Os blends proteicos normalmente são produtos com a palavra blend vem do inglês, que tem a ver com mistura, né? Com misturas de proteínas. Então essa não é uma temática simples, porque nós temos blends com vários tipos de proteína. Então a gente tem produto com whey protein, com caseína, que é uma outra proteína do leite, a gente tem também com soja. E nós temos produtos que trazem blends de uma única proteína em suas distintas formas de apresentação. Então a gente tem produtos à base de whey protein concentrado, isolado, hidrolisado, tudo misturado numa composição só. Bem, o mercado precisa trazer novidades, existem vários tipos de público, preferências diferenciadas, profissionais que optam por um tipo de produto ou outro. Então, eu acho que o mercado acompanha essas exigências mais ecléticas, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai falar sobre o assunto, né, quando a gente vai tentar fazer algum tipo de sugestão quanto à composição de um produto à luz do que a ciência traz para a gente, o que acontece, né? De uma forma geral, eu trouxe para vocês já no outro vídeo um questionamento sobre a real necessidade de se utilizar somente produtos à base de proteína isolada. Os produtos à base de proteína isolada, eles são mais concentrados em proteína, mas às vezes a diferença para uma versão concentrada de uma mesma marca é muito pequena. Às vezes você tem no produto concentrado menos concentração de proteína do que no isolado, mas é uma diferença às vezes de 1 grama, 2 gramas. E aí quando o produto é menos concentrado em proteína, ele traz também mais resíduos do leite. Então quando a gente vai olhar lá o teor de carboidrato, lembrando que o carboidrato do leite é a lactose, que muitas pessoas têm uma má digestão de lactose, mas às vezes a diferença é muito pequena. Para quem é muito sensível, os produtos à base de proteína concentrada trazem mais resíduos do leite e isso pode gerar distensão abdominal, por exemplo, tá? Então esse é um critério. Agora, quando a gente vai escolher um produto que vem com misturas de proteína, a gente não tem na literatura estudos comparativos com diferentes concentrações de distintas versões de uma whey protein, por exemplo, para a gente poder avaliar o desfecho, né? E algumas coisas me parecem um pouco incoerentes, como por exemplo um produto que tem como primeiro ingrediente uma proteína concentrada, depois na sequência vem uma proteína isolada, então ele traz uma mistura ali de versões de uma mesma proteína, e por fim, o terceiro ingrediente é uma proteína hidrolisada. Eu vou gravar um vídeo para vocês, um vídeo aula, que nem eu fiz no anterior, onde eu vou mostrar um pouco mais de detalhe, para quem não entende muito bem desse assunto, como que a gente faz para fazer uma leitura de rótulo, com alguns detalhes importantes, mas posso adiantar para vocês que a ordem de exposição dos ingredientes diz para a gente quem vem em maior concentração. Então, se o primeiro produto da lista é a proteína concentrada, depois vem isolada e hidrolisada, a gente já sabe que o concentrado se sobrepõe, é um produto que tem uma digestão mais lenta, mas às vezes uma magnitude que nem é percebida em comparação com o isolado. Isso depende muito da marca, da técnica utilizada para a extração da matéria-prima, do que mais que a gente tem de nutrientes combinados nesse produto. Então é um tema complicado, mas de alguma forma geral, né, considerando essa característica da proteína concentrada, quando vem com um hidrolisado na composição, que é uma versão de rápida digestão e absorção, parece incoerente a gente ter essa proteína hidrolisada como o terceiro ingrediente, porque questiona-se o impacto que isso faria no processo de gestão do produto. Então, a meu ver, parece que muitas vezes é mais uma estratégia de marketing do que efetivamente um valor agregado de um produto que traz 3 tipos de proteína. E a gente não tem esse respaldo na literatura para dizer que esses 3 tipos de proteína de uma mesma versão, citando o whey como exemplo, seria um produto que geraria, por exemplo, uma resposta anabólica aumentada, tá?
Esse é um ponto. E existem produtos que trazem um mix de proteínas, como eu já falei para vocês, e dentro desse mix proteico, a gente tem alguns clássicos que muitas vezes o primeiro ingrediente da composição, às vezes é a caseína, que é a proteína de mais lenta digestão, proteína do leite, e às vezes associado ou não à soja, ao whey, e as concentrações são muito variadas. Então nós temos na literatura pesquisa sim, que comparou essas misturas, classicamente caseína, whey e soja, versus a utilização isolada da whey protein, e numa resposta aguda, né, a proteína o produto que traz um mix de proteínas realmente teria uma digestão mais lenta e ele traria uma disponibilidade mais gradual de aminoácidos, sinalizando para um eventual cenário anabólico mais promissor, né, como se o nosso corpo ficasse por mais tempo nutrido com aminoácidos que seriam chave ali no processo de resposta anabólica. Isso foi colocado de uma forma aguda, um olhar ali atento para o que a literatura estava dizendo para a gente. Nem todas as respostas, né, de sinalização anabólica foram diferentes comparado com o whey, mas depois esse mesmo grupo de pesquisadores, né, eu vou listar para vocês essas referências para ficar também mais fácil para vocês estudarem. Eles foram comparar, né, esse mesmo cenário, blend proteico com whey protein isoladamente, de uma forma mais crônica, né, e longitudinalmente, né, passado algumas semanas, a resposta continuou empatada em termos de resposta anabólica, né? Então, assim, agudamente, eu digo continuou empatado, porque agudamente a gente não pode pegar um estudo de resposta aguda, mesmo que os gráficos mostrem resultados interessantes, a gente atribuir que aquilo vai efetivamente gerar um aumento da massa muscular de uma forma mais significativa, porque a gente precisa ter o acompanhamento para ver se isso realmente vai acontecer. E esses pesquisadores acabaram não conseguindo mostrar que o blend superou a utilização da whey protein isoladamente. Então, onde eu quero chegar com vocês? Eu gosto dos blends em algumas ocasiões, existem produtos inclusive bastante saborosos que podem compor várias dietas. É sempre importante que vocês procurem um nutricionista de vocês para saber qual a quantidade, em que horário. E basicamente a gente acaba então escolhendo esses produtos pela questão do paladar, muitas vezes até pelo custo, e também para aumento de saciedade, porque todo produto que tem uma digestão mais lenta também traz uma saciedade aumentada, que parece ser bastante interessante em alguns momentos, tá? Então a gente não pode atribuir valor superior, tá? Mas a gente pode pensar na possibilidade de utilizar esses blends, mas a gente vai continuar com muitas dúvidas, porque esse estudo que avaliou o efeito de blend versus whey usou um blend que tinha 50% de caseína, 25% de whey e 25% de soja. Quando a gente vai para o mercado, a gente nem encontra produtos especificamente com essa característica. Então, o universo dos blends, das misturas, é enorme. Então, a gente precisaria de muito mais trabalhos para chegar, inclusive, na ideia de qual seria a mistura mais interessante. Então, cabe a vocês, se quiserem provar, provem distintas misturas ou façam suas próprias misturas. É bom lembrar que, inclusive, quando a gente adiciona leite na preparação, a gente também lentifica o processo de digestão de uma whey isolada ou concentrada, até porque a gente agrega os componentes do leite, até a proteína adicional que ele pode trazer, lentifica o processo de digestão. Para quem tem uma boa digestão, a gente não tem, ou nenhum tipo de intolerância, a gente não tem nenhum problema quanto a isso, a gente já conversou sobre, mas se vocês continuarem com dúvida, eu volto aqui de novo para a gente tratar dessas temáticas. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam para mim as dúvidas. Eu continuo gravando de casa, no formato mais simples, mas sempre tentando realmente aproveitar essa veia acadêmica, essa vontade de disseminar conhecimento e conversar um pouquinho com vocês a respeito de questões que eu vejo que vocês têm dúvida. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se cuidem e até a próxima.